dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 67, quinta temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Filho de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 35 anos. Hoje moro na cidade de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Comigo, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele reside novamente. Está com saudades do pão borboleta de carangola. Na retaguarda, sempre nos inspirando, Luiz Felipe Barbedo, psicólogo e professor de língua portuguesa, direto do Meier, no Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom estar aqui com você mais uma vez. A gente agora está a cada ciclo lunar, a gente está fazendo um programa mais ou menos. Não, a cada uns 2 ou 3 ciclos lunares, para ser exato, né? Certo. E agora estamos aí voltando a um tema muito especial, o tema mais especial do catolicismo, para ser sincero, né? Com certeza. Considerada pelos católicos a data mais importante do calendário litúrgico, a Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Em preparação para esse dia, durante a Semana Santa, a Igreja revive os últimos momentos de Cristo na Terra, paixão, morte e ressurreição. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos e termina no domingo seguinte, com a Páscoa. Páscoa, originalmente, era uma festa judaica em que se comemorava a saída se comemora até hoje, a saída do povo hebreu do Egito. O cristianismo assume essa festa com a saída do povo do reino da morte para o reino da luz. Na Quinta-feira Santa, a igreja relembra a última ceia, quando Jesus partiu o pão e instituiu a Eucaristia. Celebrando o lava-pés, o sacerdote repete o gesto de Cristo ao lavar os pés dos discípulos, o que demonstra o dom da humildade. A Sexta-feira Santa é o único dia do ano que não há missa. A igreja fica de luto até o Sábado Santo, quando durante a noite se realiza a Vigília Pascal, a celebração mais importante do calendário litúrgico cristão, por ser a primeira cerimônia oficial da ressurreição de Jesus Cristo. Gabriel, eu queria fazer 4 reflexões hoje. Você quer vir comigo? Vem comigo nessas reflexões, vamos junto? Vamos lá. Então, vamos começar do começo. Eu gostaria de convidar todos que estão nos ouvindo a fazer uma memória da memória, porque a Semana Santa é uma semana de comemorar, ou seja, memorar junto uns com os outros, fazer memória da paixão e morte de Jesus. E hoje eu gostaria de fazer um convite, que é da gente lembrar sobre a nossa Semana Santa. O que é a Semana Santa para nós? Eu acho que para a maioria das pessoas hoje, Gabriel, Semana Santa é lembrança de feriadão, ovo de Páscoa, às vezes um bacalhau, uma canjica, que é muito comum em Minas Gerais e nas famílias que vieram de Minas Gerais. Às vezes reunião de família, às vezes nem sempre. Mas a gente carrega uma história de Semana Santa. E aí vamos conversar sobre qual é a lembrança de Semana Santa que você tem da sua infância, Gabriel? Olha, várias lembranças, assim, E eu acho bacana porque Semana Santa foi... Eu lembro que era uma catequese muito forte de entender realmente coisas do Evangelho, entender sobre a história, ou pelo menos essa parte da história, de Jesus. Então eu lembro que tinham várias encenações, eu lembro de cada dia assim, tendo uma coisa especial, desde o Domingo de Ramos
que é a entrada simboliza a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois passando pela terça-feira, geralmente tem mutirão de confissões. E aí eu lembro que tinha a procissão do encontro, né, quando a imagem de Jesus saía de Jesus carregando a cruz, que eu esqueci o nome dela, sai de uma parte, né, ou da cidade, ou do bairro, ou da paróquia, e vai encontrar com outra procissão carregando a imagem de Nossa Senhora. Então, são duas procissões que vão se encontrando, né, e elas, enfim, é um simbolismo muito grande de Maria vendo Jesus naquele momento da crucificação, né? E depois, enfim, tem o Tríodo Pascal, né? Que é a parte central da Semana Santa, que depois a gente vai falar com mais calma sobre isso, né? E que é muito forte, né? Uma coisa muito não só simbólica, mas profunda, vivencial, né? Que não só recorda, mas rememora e faz a gente reviver muitas das coisas que Jesus viveu naquele momento, né? Agora eu queria Isso em só fazer Carangola? Oi? Foi Carangola? Em Carangola, né? Quantos habitantes tinha Carangola nessa época? 30 mil. Hoje ainda tem, assim, porque... Que o pessoal foi para Juiz de Fora, né? Tudo bem. Porque... tem isso lá, né? É um fenômeno comum nas cidades mineiras isso, né? A população não cresce, né? Às vezes diminui. Porque, não que as pessoas não tenham filhos, mas... Pra você ter uma ideia, metade dos meus colegas de adolescência, infância, não ficaram na cidade, como eu não fiquei, né? Não Sim. Só por conta de estudo, mas de condições de trabalho também, né? Eu estou perguntando isso, Gabriel, porque eu, embora a minha família, pai, mãe, né, irmão, a gente não era assim católico, praticante de estar ali na missa, mas a gente, durante um tempo a gente foi à missa em Volta Redonda, né? Então, o que acontece? Lá em Volta Redonda, eu não tinha tanto contato com essa realidade que você descreveu, que é uma realidade muito comum no interior de Minas. E a minha lembrança de infância e adolescência, até início da adolescência, ali até os 10, 12 anos, de Semana Santa, é Juiz de Fora também, só que é no bairro da Floresta, né? E aí é interessante, porque é muito parecido, né? Eu lembro algumas coisas que me chamavam a atenção, que era a matraca que batia durante a missa, né? As celebrações, não era o sino, né? Não se toca sino durante a Semana Santa. Tio Braulio participava, ajudava a organizar, e a comunidade da Floresta fazia uma encenação muito bonita lá no campo da Floresta, percorrendo lá na área da fazenda. Ia ser uma coisa que me marcou muito, o povo de vela à noite, né, andando ali, Jesus crucificado. E essas encenações até me salvavam, sabe, Gabriel? Porque a celebração de Semana Santa para criança é um negócio que não é muito proveitoso, não, né? Mas isso é muito forte, muito mais do que qualquer outra coisa, para ser sincero. Não lembro essa questão, comer bacalhau, essas coisas, não. Nem ovo de Páscoa era tão badalado nessa época. Mas quando eu falo Semana Santa, eu me lembro dessas celebrações aí em Juiz de Fora, né? E lembro com muito carinho, né? Eram coisas que realmente me marcaram. E isso muda, quer dizer, quando eu entro na adolescência, começo minha caminhada espiritual, eu tive momentos, Gabriel, na minha adolescência, né, já começando a minha caminhada na renovação carismática, de fazer retiro, ou coletivo, né? Retiro mesmo, ou um retiro pessoal na minha casa, em que eu saboreava, entre aspas, cada momento no seu horário. Então, na Quinta-feira Santa, após a celebração, eu meditava, me colocava, mergulhava na solidão de Jesus, na traição de Judas, Jesus preso. Foram coisas muito marcantes na minha vida, que eu nunca mais consegui repetir posteriormente, depois casado, com filho, mas que moldou muito a minha espiritualidade. Realmente essa coisa de você meditar e mergulhar nesse mistério da paixão, que é uma grande novela, é um grande novelão, né? Eu falo isso, as pessoas às vezes assustam, né, Gabriel? Mas se você pensar bem, é um grande novelão, tem traição, tem violência, tem fofoca, tem inveja,
né? A cena da paixão ali, a gente refletiu isso 2 anos atrás, né? A cena da paixão é uma grande novela, é amor, literalmente é paixão, amor e ódio ali vivenciado. E você, Gabriel, como é que foi assim, quando você cresce na fé, como é que é a sua experiência de Semana Santa? O que que muda? O que que aconteceu? Olha, eu acho que continuou muito parecido, né? Não com tanta frequência, né? Porque quando eu estava em Carangola e quando eu estou em Carangola, eu participo mais, né? Que vai a família toda, aquela coisa. Agora, um detalhe que eu acho muito interessante é que ultimamente, principalmente no princípio, assim, dos primeiros anos que eu morei nessa temporada em Carangola, eu passei a participar da Vigília Pascal na Igreja Nossa Senhora de Fátima, desculpa, Nossa Senhora Aparecida, perdão. E é muito interessante porque, para quem não sabe, a Vigília Pascal é uma missa gigante, né? Ela tem no mínimo umas 2 horas e meia e pode ir até 4 horas, dependendo de como o padre e a comunidade organizam. E nessa missa, nessa paróquia lá em Carangola, é uma coisa assim que você não vê o tempo passar. Eles fazem com carinho muito grande, né? Não sei hoje, né, como está, mas quando eu participava, a gente vivia cada momento, sabe? A gente se emocionava, a gente, né? Era um cuidado assim e, né? Às vezes as pessoas passavam muito tempo, semanas preparando o coral, preparando as músicas, cada detalhe, cada momento ali, né? A ladainha, que é um momento muito forte também, né? Enfim, eu acho que eu fui aprofundando mais na fé, né? E entendendo esse momento que criança não consegue aprofundar, né? Consegue ficar 4 horas numa igreja, né? Mas quando eu tive essa capacidade de aprofundar mais e entender, é interessante essa sensação de você passar a quaresma, assim, naquela, um pouco aquela tensão, aquela agonia. A Semana Santa intensifica a agonia para culminar na Páscoa, e é aquela leveza, né? Aquela alegria da ressurreição. Então, esse aprofundamento de entender um pouco mais, de aprofundar nesse sentimento, né? Desde o começo da quaresma até o final da Páscoa, até o dia da Páscoa, eu acho que foi que marcou mais o amadurecimento. Entendi. E é como eu falava, né? É um momento muito especial é o ponto alto, né? Da fé, né? Ela é uma Semana Santa porque é uma semana separada, é uma semana mais do que especial. E uma das figuras mais marcantes dessa semana, e você citava agora há pouco, né? Sobre a procissão do encontro, é a Virgem Dolorosa, né? São as dores de Maria. E eu estava pensando, Gabriel, sobre, sobre essa questão da dor de Maria. Eu estava fazendo fiz uma reflexão essa semana, pensando numa notícia aqui, fresquinha, né? O nosso país vive uma crise, um surto punitivista, né? De um caráter que tem várias origens, né? Tem origem na imprensa com a mão suja de sangue, tem origem num pensamento meio fascistoide de extrema direita, é, meio racista também, tudo isso. Que, resumindo, né, que é a notícia de que praticamente encerrou-se a possibilidade das chamadas saídas temporárias dos presos, que popularmente a imprensa com a mão suja de sangue chama de saidinha, né, de forma pejorativa. E é engraçado, né, Gabriel? Porque você fala assim, né? Ah, o cara tá preso, leva para penitenciária. Penitenciária, no sentido etimológico, quer dizer, é o lugar que você paga a penitência, né? Penitenciária, né? Então você pensa a penitência assim, a penitência é a oportunidade do cara mudar, do cara pensar na vida dele, do cara mudar de atitude. E, curiosamente, as saidinhas, né, com esse nome pejorativo da imprensa, 95% dos presos voltam.
voltavam, né? Só 5% não. E por causa desses 5%, acharam por bem acabar com essa medida que visava o quê? A pessoa voltar para a sociedade, voltar a se relacionar com a família, começar a sair da cadeia aos poucos, né? Sem aquela coisa que eu acho que nenhum de nós é capaz de imaginar o choque que é sair da cadeia. Quero abrir um parênteses que quem relatou esse projeto no Senado foi o senador Flávio Bolsonaro. E eu, sinceramente, eu acho que ele não devia ter feito isso. Porque em breve tem um parente dele que vai ser preso e não vai ter saída depois. Fecha o parênteses. Bom, tudo isso, Gabriel, para pensar que a gente tem aí milhões de pessoas presas porque são pretas. E eu não sei se você já viu, Gabriel, dia de visita, perto de presídio, as mães que vão visitar seus filhos, que são as que restam para visitar os filhos, né? E aí eu fico pensando, eu vou ser muito, assim, tem gente que está revoltada já ouvindo o que eu estou falando, mas eu quero acrescentar uma coisa. Você tem que pensar o seguinte, que nem todo criminoso está preso, ok? Se um jovem branco anda com maconha, isso é fase, ele é jovem. Se ele rouba um carro para sair de noite, uma coisa que antigamente, hoje eu não sei se fazem muito, mas se fazia muito antigamente isso. O jovem de classe média roubava um carro para sair, ou pegava do Chico pai Buarque escondido. foi preso uma vez por causa disso. É um menino. Menino. Tem jogador aí de 30 anos que chamam de menino, né? É um menino. Agora, se ele for preto, ele é maconheiro, ele é ladrão. O jovem preto não tem direito, como o jovem branco tem, de fazer bobagem. Se ele fizer bobagem, ele vai preso. E por isso que o jovem preto até deve fazer menos que o jovem branco, porque ele sabe que ele vai ser preso. Se você conversar com uma pessoa preta, ela vai te explicar. Como disse um conhecido que trabalhava comigo no Instituto Federal do Espírito Santo, ninguém sabe o que é o medo de uma mãe, de um jovem preto, antes dele chegar em casa. Se saber se ele vai chegar em casa ou se ele não vai ser morto pela polícia. Bom, e eu vejo muito Maria nisso tudo, sabe? Porque o filho dela era um jovem, preso injustamente. Desculpe, eu só quero voltar porque eu parei meu raciocínio no meio. Ele dizia o seguinte, nem todo criminoso está no presídio. E nem todo mundo que está no presídio é criminoso. E daí, se você vai limitando as oportunidades de ressocialização, você está condenando as pessoas a uma condenação eterna. Isso é até inconstitucional, né? Você pensar bem, né? Você está condenando não, você não tem direito de melhorar, né? E um populismo, sabe? Uma discurseira besta, e eu fico pensando de como Maria quis, né? Como Deus, aliás, Jesus quis, né? Se identificar com essa realidade, como Maria se identificou com essa realidade. O que você gostaria de comentar, lembrando aí da procissão do encontro, Gabriel? Olha, Luiz, eu acho assim que, primeiramente, né, para a gente conversar sobre esse tema e sobre vários temas polêmicos, eu acho que a gente, e eu estou refletindo agora sobre muita coisa que a gente já comentou aqui nesse podcast, nesses 4 anos, né, que a gente está fazendo podcasts aqui, às vezes parece que foi ontem mesmo, né, enfim. Mas a gente se indignou muito, né, como você se indignou agora, de pensar, poxa, como assim, como é que a imprensa faz isso, como é que o Congresso faz isso, né, como é que as pessoas apoiam isso de uma forma tão pesada, né? Eu acho, Luiz, que a gente às vezes se indigna muito porque a gente, principalmente a gente que já tem um tempo de caminhada, já tem um tempo de reflexão, a gente parte do pressuposto que isso já foi muito discutido e debatido, né? Então, assim, se a gente hoje tem um sistema, pelo menos na lei, né, que visa tanto a reintegração do preso na sociedade, né, se a gente tem tanta... se a lei visa tanto
não condenar o inocente, de tanto direito de defesa, tantas coisas que as pessoas falam, é cuidar demais do preso, é porque há 2000 anos atrás a gente não tinha nada disso, né? Então, o cristianismo, a história de Jesus, que a gente repete sempre na Semana Santa, ajudou muito as sociedades a refletirem sobre o que ela faz com as pessoas que estão presas, né? Porque Jesus foi preso injustamente e pagou com a morte. E a gente tem que tomar muito cuidado para não se achar perfeito a ponto de não deixar isso acontecer de novo, né? Então, que sociedade que pode dizer, que país pode dizer, não, nós conseguimos ter o julgamento perfeito de tudo, nós não vamos condenar um inocente, né? Sendo que naquela época está falando do Império Romano, que era rebuscadíssimo, que era altamente complexo em questão de leis. A gente até hoje deriva muito, né, o nosso direito deles, e também os judeus, né, que até hoje tem a lei deles escrita, boa parte da Bíblia é a lei deles. Então, eram sistemas altamente complexos que tinham na época de leis e que fizeram uma baita de uma injustiça, né? Talvez a maior injustiça, talvez não, a maior injustiça da história, né? Que foi condenar Jesus à morte de cruz, depois de ser severamente torturado. Um parênteses importante, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, da gente relembrar que a gente não chegou nisso à toa, sabe? Se a gente fala hoje disso tudo que você está falando, da importância da saidinha, da importância da ressocialização, da importância da gente refletir por que você tem tanto preto e pobre, preso e rico não, toda essa reflexão não é só por ingenuidade, né? Porque a gente sabe que tem gente meio, como é que eu vou colocar assim, socialmente ingênuo, no sentido assim de acreditar numas teorias muito mirabolantes, né? Sempre tem esse pessoal mais um pouquinho mais radical da esquerda, mais viajante, né? Que enfim, às vezes não sabe da realidade e esquece que realmente existem psicopatas, existem pessoas altamente perigosas na sociedade e a gente precisa proteger a sociedade disso. E muitos deles, infelizmente, a gente não vai conseguir ressocializar, né? Então, isso é importante lembrar, e a gente não dá para viver, infelizmente, não dá para viver sem prisão hoje em dia. É uma coisa que a gente precisa, talvez, melhorar a prisão, mas a gente não chegou em uma solução que, enfim, não precisa dela. Então, ponto, isso é importante. Agora, não é só uma coisa assim utópica que leva a gente a querer repensar o sistema prisional, a querer repensar essas coisas como uma saidinha. É também uma reflexão de milênios sobre a melhor forma de organizar a nossa sociedade, que é muito inspirado no que Jesus passou. É muito inspirado na história do cristianismo, nas injustiças que o próprio cristianismo cometeu ao longo dessa história, né? Porque a nossa religião cristã, a nossa igreja católica está longe de ter sido totalmente imaculada quando ela teve o poder, quando ela decidiu quem ia para a fogueira e não ia, quando ela prendia as pessoas. Então, isso tudo é olhar para trás e saber que a gente não pode partir do nada, porque esse povo que fala bandido bom é bandido morto, bom mesmo é no país que você corta a mão de quem rouba, bom mesmo é tipo assim, cada um tem sua arma para fazer justiça com a própria mão, para voltar que nem era no faroeste. Esse povo, eles são tão reacionários, e reacionário aqui é a palavra, porque eles estão voltando num passado imaginário, né? E reacionário é isso, a pessoa voltando num passado, ser tão conservador a ponto de não querer só conservar, mas querer voltar em algo que ele acha que era muito melhor do que hoje. Mas eles são tão reacionários que eles estão voltando para antes, para tantos milênios atrás, sabe? Coisas assim, uma primitividade absurda, né? Antes de você ter lei, isso de olho por olho, dente por dente,
É no princípio ali da Bíbliazinha, o princípiozinho da Bíblia, né? Quando você tinha um começo ali de reciprocidade, né? O começo de organização, depois tem toda uma organização que a Bíblia E vai com um fazendo. detalhe, Gabriel, que olho Ah, por olho, dente por dente, era um avanço civilizatório. Porque se o cara exatamente. tirava um olho, você não podia tirar dois. Se o cara arrancava um dente, você não podia arrancar dois. E hoje o pessoal quer punir um cara que rouba um celular matando, que é altamente desproporcional. Né? Então, é antes da lei. Eles querem, antes de qualquer coisa, eles querem voltar, sei lá, para a idade da caverna, sabe? É o cúmulo do reacionarismo e ignorar toda a evolução que a gente já teve como sociedade, né? Desculpe se eu me prolonguei um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente Não, refletir foi do, ótimo. do momento histórico que a gente está, né? Então, a gente às vezes se inquieta demais porque a gente parte do pressuposto, porque realmente, Luiz, se a gente tivesse essa reflexão há 10, 15 anos atrás aqui, eu acho, eu gosto de lembrar assim, que teve momentos em que, mesmo quem era um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais progressista, todo mundo gostava de conversar, e às vezes conversa até caloradas, mas buscando soluções. Né? Poxa, isso aqui funciona? Isso aqui não funciona? Será que se ressocializar funciona? Será que vão desarmar a sociedade? Não vão e tal? Ok, mas parecia que as pessoas gostavam mais de pensar com algum embasamento. E hoje é tudo, não, hoje é tudo emocional demais, hoje é tudo No ódio, né? visceral, sabe, né? Enfim, é muito E é, pesado. e é interessante você falar isso, Gabriel, que eu tava. Que tem gente que está indignada ouvindo a gente, falando assim, mas você está comparando Maria, Jesus, com gente dessa laia que está presa? Então eu quero informar essas pessoas que estão indignadas que não sou eu que faço essa comparação. É Jesus. Ele é que diz que quando você vai visitar o preso, é ele que você está visitando. É ele que tomou o pecado daquele preso para cima dele. Então, assim, o perdão que a gente não dá para o preso que cometeu um erro, a gente não está dando o perdão para Jesus, porque Jesus entrou no lugar daquele preso. A pena não é mais do preso. A culpa não é mais dele, a culpa é de Jesus agora. Se você não perdoa aquela pessoa, você não está perdoando é Jesus. É só ler com clareza a questão da morte substitutiva de Jesus que a gente comemora essa semana, né? Então, assim, pelo menos, Gabriel, nos consola, e foi muito interessante o ponto que você falou, saber que Jesus e Maria conhecem muito bem essa realidade que nós estamos vivendo hoje, de ódio àqueles que erram, quando na verdade o que Jesus veio fazer foi o amor, né, por essas pessoas. Estamos entrando, Gabriel, no penúltimo tema, vamos dizer assim, central da nossa reflexão aqui de Semana Santa, que é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. A gente fala que Jesus se fez pão, né? A gente, na Quinta-feira Santa, a gente celebra a instituição da Eucaristia, algo tão importante que a igreja criou até uma festa depois só para isso, que é o corpo de Cristo, porque na Quinta-feira Santa se enfatiza a doação, né? Não é tanto a ideia do Jesus pão, mas é ali que Jesus se fez pão, né? Mas o mais curioso para mim, Gabriel, é que toda vez que a gente vai fazer um momento de adoração eucarística, tá lá aquele pedacinho de pão, discreto. Jesus é um pão discreto. Se fosse o programa de dois anos atrás, eu ia lembrar de uma história, mas eu acabei lembrando e vou contar a si mesmo, né? O superior da ordem que eu fui seminarista, Escolápia, era o padre Jesus, né? E os noviços cantavam para provocá-lo, assim, só na intimidade lá no seminário, né? Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus, né? Só para provocar o padre. Mas esse Jesus ali da Eucaristia é muito discreto, rapaz. Deus se faz pão, mas ele se faz ali completamente vulnerável, né? E é interessante, né, Gabriel, que o pão é um alimento universal, né?
todo bairro tem uma padaria, no mundo todo você tem padarias, no sentido de que se faz pão, às vezes faz pão em casa. Tem pão gourmet, mas pão gourmet pode ser caro, mas nunca vai ser caro muito, nunca vai ser muito caro, porque não adianta, né? Porque pão é pão. E quando a, quis se simbolizar a luta política por uma sociedade igual, qual foi o alimento que foi colocado? Todo mundo tem direito ao quê? Ao pão. A terra e ao pão, mas o alimento é o pão, né? E aí a gente pensa, né, na Maria Antonieta lá na França, né, pré-revolucionária, aquela vergonha, porque eu acho que uma sociedade como a nossa, como a francesa do século XVIII, que o povo não tem pão para comer, é uma vergonha, né? No nosso caso, temos muitas pessoas sem pão para comer. E aí chegaram para Maria Antonieta e falaram: Majestário, o povo não tem pão para comer. E ela parecia até um deputado de Brasília, né? Então que coma brioche se não tem pão, né? Ela não tinha noção que faltava era tudo, né? E depois ela perdeu a cabeça, logo depois. E não foi estresse, não. Ela perdeu a cabeça porque houve uma revolução e ela foi para a guilhotina. O povo estava, os estômagos estavam vazios, né? Sem brioche, sem pão. Bom, tudo isso para dizer que Jesus se proclamou o pão da vida. E é interessante, Gabriel, eu estava pensando, né? Na religião judaica, tinha o sacrifício de animais. Até, e era muito explícito no texto bíblico, quando fala, né? Que é vida por vida. Então você pega a vida lá do bode expiatório e troca pela vida sua do pecador. Com a morte de Jesus, não tem mais sacrifício expiatório. Né? Não tem mais. O que tem depois da morte de Jesus é o pão, é o alimento que fortalece, que dá vida, que dá vigor. Né? O pão é tão forte de alimento que tiveram que cortar da minha dieta, porque estava pré-diabético, não posso comer pão tão forte que é o pão. Né? Não é que o pão é ruim, é que ele é forte. Né? Isso é muito interessante, como Jesus quis se fazer pão. Né? E é uma coisa que me toca muito isso. Me toca muito na Semana Santa essa reflexão de Jesus que se faz pão. E para você, Gabriel, qual é o simbolismo? O que esse simbolismo mexe com você de falar de Jesus como pão? Eu acho que uma palavra que você usou é muito forte, é vulnerável, né? Como um Deus tão grande que se torna um pedacinho de pão, se torna tão vulnerável. E é interessante pensar nisso, um Deus que se faz alimento, um Deus que se deixa, né, estar de uma forma tão indefesa, por assim dizer. Né? É uma forma indefesa, entre aspas, porque é claro que se alguém fizer alguma coisa contra aquilo, não vai estar ferindo Deus, né? Apesar de, claro, ser um sacrilégio, né? Mas é interessante isso, como Deus se coloca nessa posição, e é um dos motivos pelo qual tanta gente se afastou de Jesus, não conseguia aceitar o que ele dizia, achavam que ele estava doido, né? Tipo, segundo a Bíblia, quando Jesus falou que ia voltar, que ia se fazer alimento, aí multidões deixaram de seguir ele, né? Pensar, pô, esse cara tá falando de canibalismo, o que é isso, né? E é interessante observar porque hoje a gente está num momento, né, de muito apreço pela liturgia no catolicismo, né? E que é muito interessante, né? Porque realmente evoca a beleza dos rituais, evoca a seriedade, evoca o cuidado com muita coisa, a padronização, né? Porque antes a gente via, teve épocas que as coisas estavam meio um pouco bagunçadas, né? Mas por outro lado, a gente vê muita gente caindo numa obsessão de algumas pessoas falam osteolatria, né? Você achar que o que importa na vida é proteger aquele pedaço de pão de qualquer forma de ser profanado, talvez, né? Esquecendo quem é aquele pedaço de pão.
esquecendo que ele quis se fazer vulnerável, né? Então, eu vejo tanta gente, por exemplo, um assunto, né, que a questão de quem pode comungar e quem não pode comungar, quem é digno de receber ou não, que, né, o Papa Francisco diz que a comunhão não é um remédio, aliás, não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio para os fracos. E ele fala isso citando santos que foram doutores da igreja. Então, quem pega lá o Evangelho Gaudium vê que ele não tira isso de trás da orelha dele, né? Mas a gente, às vezes, muita gente esquece disso e fica achando que você tem que proteger esse pão de qualquer coisa que possa profanar, esquecendo que foi ele próprio que se quis fazer vulnerável, ele próprio que quis cair no risco de, tipo assim, de alguém fazer algo contra aquilo ali, né, aquela manifestação física, mas ele achou que valia a pena. Assim como ele achou que valia a pena se sacrificar por nós, mesmo a gente sendo tão imerecedor, né, sendo tão fraco, né, e ele mesmo perdia paciência com a gente. Poxa, como é que vocês podem ser tão idiotas assim às vezes, né? Mas ele quis. E a gente fica achando que a gente tem que voltar àquele preciosismo exagerado que os judeus tinham, que nada pode ser, que você tem que cuidar da pureza acima de tudo, não pode ter uma série de rituais muito, muito, muito extremos que você tem que cumprir para não ter nenhuma impureza, qualquer resquício de impureza, e a gente absorve isso às vezes, né, esquecendo que Jesus veio ampliar essa visão, né? Então, o que me chama muita atenção nisso, de pensar nessa vulnerabilidade desse pão que você menciona. E é é um Jesus discreto, né? Como ele é discreto na nossa vida, né? A presença, entre aspas, física, e é física mesmo, né? Eu coloquei entre aspas porque é muito mais do que física, né? Mas essa presença física do Senhor é tão discreta como a presença de Deus na nossa vida, né? E eu acho que é um verdadeiro chamado, né, para esse cristianismo da descrição aí do Jesus Eucarístico é muito diferente do fanismo que fez o poder e a glória dos católicos imperialistas medievais, que se citou há pouco, e hoje dos evangélicos e católicos de extrema direita, né, que são um verdadeiro perigo para a vida social. O Todo-Poderoso se fez o todo discreto, porque conhecendo como somos, Deus sabe que só acharia espaço entre nós, homens e mulheres, se a presença dele alimentasse a todos e todas, discreto, saboroso, e nos fortalecendo como um pedaço de pão. Gabriel, a gente caminha para o encerramento do nosso podcast, e eu gostaria que eu vou fazer uma fala final que eu deveria não, que eu vou deixar para o final, de fato, mas teoricamente eu deveria ter feito um pouco antes. Mas eu gostaria que você nos brindasse, vamos dizer assim, com uma reflexão sobre esse Jesus que vence a morte, né? Que é o grande grito de glória da Páscoa. Como é que você vivencia? Porque eu não vou falar como você entende, porque isso aí é meio, entre aspas, irrelevante no contexto. Mas como é que você vivencia esse mistério da morte e ressurreição do Senhor na sua vida? Olha, nossa, que pergunta, hein? Eu acho que tem várias formas a gente vivenciar isso, né? É uma reflexão muito profunda que que todo ser humano que pega para refletir faz, né? Tipo, a finitude da nossa própria vida, né? E a refletir sobre a morte é algo que faz muita gente ou pirar, né? Ou às vezes, enfim, entrar em discussões filosóficas muito profundas. E o cristianismo tem essa proposta
como todas as religiões, na verdade, têm alguma proposta de vencer a morte, né, no sentido de ter uma vida depois dessa, né? Mas a particularidade do cristianismo, a particularidade de Jesus, é um Deus que mostrou aí, que se fez homem, né? Então ele desceu à condição humana para depois ressuscitar, para morrer e depois de morrer ressuscitar, prometendo que a gente ia ressuscitar como ele. E a gente pode tirar várias reflexões disso, e eu não gosto dessas linhas que tentam relativizar demais a ressurreição, né? Que a gente via muito em algumas vertentes da teologia da libertação mais materialistas, né? Ah, não, mas a ressurreição foi só simbólica, né? Não, eu acho que não faz sentido, como diria Paulo, né? Se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Então, se a gente acredita em Deus, a gente acredita que Deus pode fazer tudo, por que a gente não vai acreditar que ele poderia ressuscitar o filho dele? Né? Não tem lógica a gente negar isso. E eu fico pensando por que os apóstolos tinham tanta dificuldade de aceitar a ressurreição, de acreditar na ressurreição, mesmo Jesus, tendo passado 3 anos com Jesus e vendo os milagres que ele fazia, viu ele ressuscitar Lázaro, viu ele ressuscitar a filha de Jairo, viu. Parece que eles. Eu acredito que seja um pouco porque eles achavam que quando ele ressuscitasse a si próprio, e depois de ver ele sofrer tanto na cruz, ou seja, uma morte muito bem morrida, né? A morte matada, muito bem morrida, eles iam se dar conta de que ele era Deus. Né? E se eles acreditassem na ressurreição, ia se encaixar, e aquela dúvida que eles tinham, poxa, será que ele é só um Messias, aqui, um humano mesmo? Será que ele é só um grande profeta como Elias, né? Mas não, mas quando ele ressuscitou de fato, eles iam ver que ele era Deus, e eu acho que essa era a grande dificuldade de entender esse mistério do cristianismo, de Deus se fazer homem e conversar com você de igual para igual, né? Na mesma altura, olhando nos seus olhos. Então, talvez tenha sido por isso que os apóstolos tenham tido essa dificuldade, né? E Tomé foi o grande símbolo dessa dificuldade para acreditar, mas que depois acabou acreditando com a ajuda do Espírito Santo, né? É bom a gente lembrar disso, que ele ajudou os apóstolos não só a compreender a ressurreição, mas a disseminar a mensagem depois. E essa disseminação, que eu acho um simbolismo interessantíssimo da ressurreição, porque Jesus, você vê que se a gente for buscar assim, indícios de evidências das coisas de Jesus, a gente tem, hoje em dia você não tem historiador, praticamente não tem nenhum cientista, historiador sério que nega que Jesus existiu. Então isso é o consenso científico, que Jesus existiu, ok. Que ele foi crucificado também, então não tem quase ninguém que negue isso. Mas, em relação à morte dele, aliás, em relação à ressurreição, não, é claro que não é nem que a gente não tenha prova científica, não é que a gente não tenha nada. A gente tem assim, não tem. O Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para pouquíssimas pessoas, né? E ele ainda apareceu de uma forma que eles não reconheciam ele. Então, assim, por que um cara faz uma coisa tão extraordinária como ressuscitar e não vai lá aparecer para César, sabe? Não vai lá aparecer para grandes pessoas, para um historiador, para registrar a ressurreição dele? Eu acredito que é porque o objetivo dele era tocar através da fé, sabe? Como ele disse para Tomé, feliz aquele que acreditou sem precisar ter visto, ter tocado, né? E o grande milagre foi a disseminação da palavra que os apóstolos fizeram por terem fé na ressurreição. Muitos discípulos não viram Jesus ressuscitado, mas eles transbordavam Jesus ressuscitado quando eles disseminavam a palavra, quando eles conseguiam levar aquela vivência cristã contra tudo, contra
sabe, tudo que acontecia, toda a perseguição violentíssima que eles sofreram, conseguiram levar isso até onde a gente está hoje e provavelmente, sei lá, até o fim dos tempos, né? Então, eu acho que um dos aspectos mais interessantes da ressurreição é isso. Como Jesus não ressuscitou só naquele momento ali, mas continua ressuscitando em cada um que levou a palavra dele adiante, sabe? Ele continuou imortal através das pessoas que continuaram disseminando o que ele disse. Então, essa imortalidade, eu acho que é o grande, vamos colocar assim, talvez seja a grande evidência da ressurreição, né? Você vê que Jesus continua vivo o tempo todo e não tem disso nenhum de que ele vai morrer, que me desculpe Nietzsche, né? Mas quando a gente imaginava talvez que a sociedade ia ficar menos cristã, menos religiosa, isso foi por água abaixo. A gente pode questionar, sim, a qualidade desse cristianismo, né, que a gente tem, mas é fato que Jesus não morreu, Deus não morreu e está tão vivo como sempre, né? Meu caro, é uma alegria imensa celebrar a Páscoa mais uma vez com você, participar desse episódio com você. Eu acho que você Igualmente. já falou profundamente sobre a questão da vida. E eu queria voltar num ponto antes de encerrar esse episódio. Você quer deixar uma mensagem ainda para os ouvintes? Olha, eu acho que você comentou no início, né, sobre bacalhau e ovo de Páscoa, né, e tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum, assim, sabe, a gente ter outras tradições de momentos, como o Natal, por exemplo, né, que deixou de ser uma festa só cristã há muito tempo, né, tem várias outras tradições que podem embelezar a data, ou talvez, enfim, complementar alguma coisa. E na Semana Santa tem, né, isso aqui no Brasil, o ovo de Páscoa e o bacalhau e outras coisas talvez. Então, não é que a gente, sei lá, eu não parto desse princípio de que, nossa, o mundo está perdido porque as pessoas não vivem mais a Semana Santa, não estão lá. Porque, enfim, a gente não dá para exigir que todo mundo viva a mesma experiência de fé que a gente, né? A fé é muito particular, então é preciso que seja uma experiência sincera, né? E não adianta somente repetir as coisas sem que aquilo seja de coração, né? Mas se você tiver a oportunidade de participar um pouco mais da Semana Santa aí na sua paróquia, aí na sua cidade, no seu bairro, eu acho que vai ser uma experiência muito interessante que você pode vivenciar, né? De comunidade, de rememoração e revivência do que aconteceu, né? De forma a vivenciar esse Jesus vivo, mais uma vez e sempre no meio de nós, né? Então, quando você falou sobre a sua vivência de Semana Santa depois, né, da infância, eu não falei da minha. E eu gostaria de encerrar esse episódio falando sobre isso. Como eu disse, né, eu pude na minha adolescência, no final da minha adolescência, na minha juventude, vivenciar e acompanhar os passos dessa novela da paixão, que tem traição, inveja, covardia, violência, injustiça, mas acima de tudo tem amor. Mas quando os meus filhos nasceram, cresceram, eu trago outras lembranças que têm a ver também com isso que você falou agora, Gabriel, que a gente pode vivenciar numa Semana Santa. Eu fazia uma espécie de presépio de Páscoa, que era um túmulo para Jesus ressuscitar. Era uma coisa muito visual e para as crianças era muito. Claro que presépio aqui é uma licença poética, né? Era uma pequena maquetezinha, como é o presépio, só que era de Páscoa que eu fazia. Que tinha ali um túmulo, colocava pedra. Aí no sábado à noite a gente saía para a missa, eu voltava para casa porque tinha esquecido a minha Bíblia. Aí eu lá tirava a pedra, colocava lá a frase do anjo. É mais bonitinho do que pôr pegada de coelho, viu? A gente Uhum. fazia oração da Via Sacra, né? Não, a gente não assistia programas de televisão e víamos dois filmes. No começo, quando eles eram menores, né? Antes até de ser feito o segundo filme, eles eram menores, a gente assistia Ben-Hur,
que foi muito curioso ver como esse filme marcou a vida dos meus filhos. Esse filme é de 1959, está aí no link do episódio. E ele é uma história fictícia, um filme de quase 4 horas. Pra vocês terem uma ideia, que loucura. Meu filho estava assistindo outro dia, estava assistindo com a namorada e falou assim, eu pus ela para assistir o melhor filme que já foi feito. Olha. É um filme espetacular, né? Que conta a redenção do Ben-Hur por meio do amor de Jesus. E depois, mais crescidos, até porque o filme é muito violento, mas ao mesmo tempo muito real, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. No sábado à noite, a gente ia na Igreja Nossa Senhora dos Pobres, e a Vigília Pascal era uma coisa maravilhosa. Eu contei isso 2 anos atrás. O padre Giovanni, na fogueira do Fogo Novo, ele pedia para o povo de uma comunidade simples, comunidade pobre, escrever a Carta das Amarguras. E queimava-se a Carta das Amarguras na fogueira do Fogo Novo. A Janice, que era uma animadora da comunidade, chamava o povo do bairro, porque a igreja ficava no alto, né? E animava quem chegava com a voz por meio de um megafone, rapaz, olha só, megafone. E aquela lua cheia, né? Que é a lua de Páscoa, brilhava ali naquele terreiro ali em frente à igreja. Quando a gente entrava na igreja, o Jaime cantava a voz potente, com a voz potente dele, o Exultet, que é a proclamação da Páscoa. E aí o grupo de jovens, a primeira leitura, que é o livro do Gênesis, né, a criação, o grupo de jovens sempre fazia uma encenação, às vezes mais ou menos produzida, mas muito significativa, que meus filhos também nunca esqueceram. E no final da celebração, já no abraço aliás, já para o final, né, no abraço da paz, o padre Giovanni fazia a gente repetir, e também no final da missa, a frase da tradição ortodoxa, Jesus ressuscitou, verdadeiramente ele ressuscitou, né? E é da tradição oriental, melhor dizendo, da igreja ortodoxa também, e era um momento muito forte. É muito interessante, Gabriel, porque era uma vigília pascal, como você disse, uma celebração muito longa, mas que os meus filhos gostavam de ir, crianças. Olha que coisa interessante. E tudo isso se encerrava em família, a gente fazia uma pizza na noite de Páscoa, era uma tradição nossa, e no domingo um churrasco, porque a gente passava a quaresma toda sem fazer churrasco, né? Em casa. E a gente fazia um churrasco que era tradicional também. Essas foram as histórias em família que eu vivenciei na Semana Santa, mas teve muitas outras, né? A gente transmitia as celebrações da igreja pela rádio, isso era uma aventura para nós naquele momento, tinha os lava-pés, evidentemente, cantar na missa junto com o Zuberto tocando violão, vigílias na casa de Fanny Moreira, lá na Luz dos Povos. Eram sensações de um momento único no ano, em que mais do que nunca o céu e a terra se encontram. E eu posso dizer para vocês que em tudo isso que eu vivenciei em um momento da minha vida, e também hoje, que é um momento muito diferente, eu posso dizer, como o Gabriel acabou de dizer, que eu tenho certeza que ele está vivinho da Silva ao nosso lado. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube, onde você pode ouvir os episódios anteriores. Inclusive, alguns estão na descrição desse episódio, episódios anteriores que nós falamos da Semana Santa. Sigam-nos nas plataformas de podcast. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que deveriam ser gravados. Até a próxima e feliz Páscoa para todo mundo. Feliz Páscoa. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, estás
filhos de Francisco.